A imagem dessas crianças aqui, desses dois irmãos. Atenção, atenção São Paulo, porque tem novidade. O telespectador do Balanço, vocês entraram lá no meu Instagram, no @GeraldoBalanca, e falaram assim, Geraldo, como que pode isso? Como que a mãe ainda, você falou, não que, por favor, mas assim, Ela estava a frieza dela de relatar a morte de 2 filhos. Estão lembrados? Foi Dois ontem. filhos, 2 crianças. Tá. Agora, Renata, a polícia está investigando, sim, já sabe, a morte dos 2 irmãos encontrados numa lagoa. Rafael Perantunes, fala comigo, por favor. Essa informação, meu diretor, já está confirmada pela polícia da outra morte? Tá. Olha só que loucura. Agora vai ter... Talvez o Renato não esteja sabendo isso, e agora eu não vou nem falar nada, ele vai juntar. Renato, a polícia descobriu... Bem, primeiro, Micael, né, de 6 anos, e a Sara, de 10 anos. Saíram de casa para ir até o mercadinho. A mãe deu R$10 para eles não voltaram. Iam comprar um lanche, né? Para comprar um lanche, uma bolacha. E 2 dias depois, os corpos foram encontrados numa lagoa. Para a polícia, foi sim um duplo assassinato. Atenção. A polícia descobriu, Renato, que as crianças, isso você havia falado ontem também, quando o assassino ou os assassinos jogaram as crianças na lagoa, as 2 já estavam mortas. Existia inclusive, a suspeita de que elas poderiam ter, inclusive, ter sido molestadas. Só que agora, Renato, que você vai ficar pasmo é o seguinte, a polícia descobriu que há 10 anos atrás, há 10 anos, olha que loucura, telespectador, há 10 anos, 10, um outro filho da mãe dessas crianças, um outro filho da Jussirara, também foi morto e jogado numa lagoa. Coincidência? Eu que te pergunto agora, caro colega. Coincidência? Uma coisa que me chamou a atenção, não que a mãe tivesse se descabelando, ela não chorou, ela não mudou a expressão falando dos filhos. 2 crianças, você perde 2 crianças e você não muda, e o pai é que estava chorando e não a mãe. Você fala o quê? Pode ser um crime... Podemos estar à frente, Renato, de um crime em família? Bom, porque até falei o seguinte, ela podia estar, inclusive, anestesiada ainda. Então, tem gente que é assim. Tem gente que só depois de alguns dias é que cai na realidade do que realmente aconteceu. Mas agora um outro filho... E, diante disso... morto da mesma forma? Vamos ver juntos, balança. O caso está sendo tratado pela polícia como duplo homicídio. As investigações estão sendo conduzidas pelo delegado Mário Leone. Os laudos periciais do IML ainda não estão prontos, mas os peritos informaram ao delegado que as crianças, o menino de 6 anos e a menina de 10, apresentavam politraumatismo no corpo. As vítimas elas já foram jogadas na lagoa, já mortas. Então, trata-se de homicídio, de um duplo homicídio brutal, que precisa ser esclarecido. A primeira pessoa ouvida foi a mãe das crianças, depois o atual companheiro dela. Ainda de acordo com o delegado, já existe uma linha de investigação para o duplo homicídio, mas que por enquanto será mantida em sigilo para não atrapalhar o trabalho da polícia. Há indícios de que o crime tenha sido cometido por vingança, já que em depoimento a mãe das crianças relatou estar se sentindo ameaçada. Ela noticiou, sim, que está se sentindo intimidada, está se sentindo ameaçada, sendo que a gente ainda não concluiu a oitiva dessa mãe. Então, é mais um motivo para que a gente tenha muita cautela, né, naquilo que a gente tem a dar publicidade nesse momento, né? As crianças desapareceram na última quarta-feira no bairro Santa Maria, onde moravam. Elas teriam ido até uma mercearia fazer uma compra para a mãe e não voltaram mais. Foram encontradas mortas na tarde da sexta-feira numa lagoa nesta região do bairro conhecida como Areial. A polícia também vai investigar se existia algum relato no Conselho Tutelar da região de que os irmãos eram vítimas de negligência. É importante que a gente revisitar essa investigação que foi conduzida à época, para saber em que circunstâncias isso aconteceu. A princípio, a informação que se tem é que essa outra criança morreu afogada. Você percebeu? Vítima de negligência. O que é negligência? É um abandono. Deixa para lá. As crianças foram encontradas com ferimentos no corpo. Será que elas não foram espancadas antes? Será que a mãe
ou alguém, ela falou que estava sendo ameaçada, alguém espancou essas crianças e jogou na lagoa. E aí o outro menino, 10 anos antes disso. Isso tudo merece uma investigação super Profunda. super séria. É isso aí. Super detalhada. Renato, vamos ficar em cima desse caso. Perantunes, eu sei que a praça não é, sim. Enfim, a praça muitas vezes tem mais o que fazer do que ficar aqui. Não, mas esse caso mas não olha, tem como. Esse caso sem não a tem praça de lá, dessa cidade, nós não vamos conseguir fazer, essa é a verdade. Eu queria que você entrasse em contato com o diretor de lá, para que a gente fique semanalmente com esse caso, para a gente acompanhar, para o repórter ir na delegacia e para o repórter ir na família. Não, porque aí vai começar a levantar a morte do outro, a 10, em que condições foi? Se também foi quando foi encontrado, tinha todos os ferimentos no corpo. Vamos pedir uma coisa? Um simples afogamento. Ô, Pira, faz um favor, pergunte se a mãe, se ela topa falar com a gente ao vivo amanhã. Fala, minha senhora, dona, como é o nome dela, Caio? Esqueci o nome. Jussihara. Jussihara. Dona Jussihara, por favor, o Geraldo Luiz e o Renato Lombardi, eles querem ajudar a esclarecer o crime, o assassinato hediondo dos seus filhos. A senhora pode falar com eles ao vivo? Peça essa mãe, por favor, para que ela fale com a gente num link ao vivo amanhã e aí a gente Porque vê. o homicídio é violento, porque se fosse um afogamento, quer dizer, o mais novo entrou na água e a mais velha foi a tentar tirar e os dois morreram afogados. Existe Não, isso. tá estranho. Mas aí não, eles tinham ferimentos no corpo todo, fratura de crânio, fratura no corpo. Então, ali, isso aí é duplo assassinato, A resposta está em família. como acredita o delegado.